Jesus. Amém. Muito bem, vamos continuar nossas meditações em Miqueias. Miqueias capítulo 7. Vamos ler do verso 1 ao 7. Ai de mim, porque estou como quem colhe as frutas do verão, como os que rebuscam na vinha. Não há cacho de uvas para comer, nem figo novo que tanto desejo. O homem piedoso foi aniquilado da terra, não há sequer um justo entre os homens. Todos armam ciladas para derramar sangue, cada um caça seu irmão com uma armadilha. As suas mãos estão aptas para fazer o mal. O príncipe e o juiz exigem suborno, os nobres impõem seu próprio desejo. Todos eles tramam o crime. O melhor deles é como um espinheiro. O mais justo é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado por seus vigias, o dia de castigo. Agora começará a sua confusão. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Tende cuidado com o que dizes até para aquela que vos abraça. Pois o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe e a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da própria casa. Eu, porém, confiarei no Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Vamos orar? Senhor nosso Pai querido, nós vamos meditar na Tua Palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente e nosso coração. Fala com a gente nessa manhã. Em nome santo de Jesus. Amém. Muito bem. Vocês devem ter percebido já o número de... Não é de agora, isso já vem de antes. O número de livros e filmes, séries sobre... com um tema distópico, né? Algo pós-fim do mundo. Tem várias, né? Parece que e cada vez aumenta isso. E por que será que a gente percebe esse crescente de um imaginário, de um caos total? De tantas séries aí para separar, eu separei uma que eu achei bem interessante, que é The Last of Us. Alguém, não sei se você já assistiu, que traz de novo essa ideia do zumbi, né, desse zumbi pós-apocalíptico, mas de uma forma diferente, através de um fungo que se espalha, né? A questão própria não é essa, né? Não quero falar aqui de fungo que se espalha e contamina, mas sim de uma contaminação que envolveu a terra toda e tivemos poucos livres dessa infecção fúngica. E aí a gente pensa, pelo menos, e o grande problema então é a sobrevivência dos seres humanos que estão não infectados para se ver livre da infecção. E a gente percebe que a série não vai tratar exatamente disso, mas sim da problemática dos que ficaram intactos, porque eles estão intactos do fungo, mas não intactos da violência, dos pensamentos errados, das tramas, da corrupção. Porque aí, dentro dos blocos que se formam, e geralmente é assim, né? Quando você assiste esses filmes, que aconteceu uma grande tragédia, aí consegue uma cidade, de repente, ficar intacta ali, eles se protegem. E o que acontece lá? É um competindo com o outro, um matando o outro. Então você tem um perigo lá fora que tenta atingi-los, mas lá dentro eles estão se degladiando. Não precisa nem esperar chegar o zumbi de fora, eles lá dentro já se matam ali mesmo. Já assistiram um monte de filme ou leram livros desse gênero. E aí a nossa série em Miqueias aqui, ela vem tratando de um problema sério de Israel. A gente vê na nossa caminhada aí até chegar aqui no capítulo 7, né, que a gente vê lá que ele começa os primeiros capítulos lá apontando o pecado de Israel. Falando, olha como vocês estão vivendo. Vocês estão vivendo completamente contra o que a lei do Senhor ensina. Vocês estão em caminhos de corrupção, de violência, né? A gente viu tudo isso até chegar lá no capítulo 5, onde ele vai mostrar agora a vinda do Messias. Da cidade de Belém, vai nascer o Redentor e toda aquela coisa, né? E agora nós chegamos no capítulo 7. Então nós já vimos uma acusação toda do pecado do povo de Deus. E aí a promessa da restauração. Só que agora no capítulo 7 ele começa de novo mostrando uma realidade, né? E aí é interessante como que ele começa, né,
esse capítulo aí. Ai de mim. E aí esse termo ai de mim, ele é bem interessante aqui, né? Porque ele é uma resposta, por assim dizer, do que o próprio Miqueias está sentindo diante da situação. E aí a gente pode trazer isso para nós, diante desse caos que a gente vive. Talvez a gente não vive num mundo de zumbis tentando matar a gente, mas a gente vive num mundo bem complicado. É ou não é? É um querendo passar por cima do outro, é um querendo matar o outro, querendo tirar o que o outro tem, e fica nessa tensão constante. E aí a gente vive no meio disso tudo, e a gente... E aí? A gente está aqui na igreja, ouve a palavra do Senhor, ora, lê a Bíblia, e o mundo continua desandando. E aí, quantos de nós já não perguntaram, esse mundo realmente está indo cada vez pior? Quem já falou isso? E aí você olha para Miqueias, não estava melhor nessa época, né? Porque isso é o ser humano. Então, o mundo está piorando? Não. Para mim, o mundo ele é cíclico. Então, você tem altos e baixos, como se fosse uma onda senoidal, né? Então, o mundo me dá uma melhoradinha, piora. Por quê? Porque o ser humano é mau. E até na minha conversa com a Solange foi a questão seguinte: acredito que a melhora que a gente viu na história da humanidade foi em consequência do cristianismo. Onde o cristianismo chegou, a coisa melhorou. Aí as pessoas se afastam de Deus, o que vai acontecer? Desanda de novo. Mas não é que o ser humano está pior, é que o ser humano está cada vez mais afastado de Deus novamente. Tá? E essa é a questão aqui desse lamento de Miqueias. Ai de mim, porque eu estou no meio desse povo aqui. Eu estou no meio disso tudo, como a gente está. A gente não está fora. Miqueias não estava olhando de fora, lá como está ruim ali. Onde Miqueias estava? No meio disso. Por isso ele começa, ai de mim. E esse ai de mim, ele não é uma irritação cultural. Ele é um sofrimento. Miqueias estava sofrendo com a situação. Não era simplesmente ele não manda um ai deles, né? Ele fala ai de mim, porque eu estou aqui no meio disso. É um sofrimento espiritual, porque Miqueias sabia o problema. Ele era um profeta de Deus, mas ele estava no meio de um povo corrupto. E aí ele começa, né, falando desse... Fui num campo procurar a uva e não achei. Um figo doce e não encontrei. A gente pode aqui pensar de duas maneiras. A primeira é que dentro da própria lei do Senhor, existia a lei de quando o agricultor ele colhesse os frutos, né, seja do que fosse, ele não colheria tudo, ele deixaria alguns frutos nos pés para que aqueles que estivessem com fome pudessem comer. Então a gente já vê aqui que existe essa possibilidade de crítica aqui de Miqueias, falando exatamente da ganância. Então os agricultores agora já não deixavam mais nada no pé. Aqueles que passavam fome, o problema é deles. Eu preciso vender tudo que eu tenho. Eu tenho que pegar toda a minha produção. Eu não posso deixar a minha produção para alguém pegar. Então tem essa primeira crítica que pode existir. Mas o grande ponto é que Miqueias está levantando uma questão espiritual sobre Israel. E ele é um porta-voz de Deus. Então a grande crítica de Miqueias aqui não é que ele estava com fome, foi no campo procurar uma uva e um figo e não encontrou, e agora ele estava com fome e está reclamando do povo. Porque o que ele continua falando não tem nada a ver com isso. Então qual que é a grande questão de Miqueias? Ele está sendo um porta-voz de Deus. Israel é chamada a vinha do Senhor, em várias outras profecias. Em vários outros textos, Deus chama Israel a minha vinha, a minha videira. E agora Deus chega na videira dele, na vinha dele, e ele quer encontrar o quê? Fruto. E Deus encontra fruto? Não. Deus encontra um monte de fruto podre, mas não encontra uma uva doce, uma uva comestível, não encontra um figo doce. É disso que Miqueias está falando aqui. Israel era a vinha do Senhor, mas agora estava estéril. O que Deus busca na sua vinha?
justiça, fidelidade, santidade, lealdade, aliança. Mas o que ele encontrou, né? Corrupção, violência, ganância. Isso é o que ele encontrou em Israel. Ele encontrou, né, um vazio. E aí trazendo isso para os nossos dias, né? Nós, igreja do Senhor, nós somos a vinha do Senhor. E se o Senhor vier buscar frutos, o que ele vai encontrar na sua vinha hoje, na sua igreja? E claro, eu estou falando aqui de uma forma geral, não só da gente aqui. Mas se o Senhor buscar frutos na sua igreja, na sua chamada igreja, porque eu acredito que existe a igreja invisível e essa sempre produz fruto. Mas existe a igreja nominal. E essa produz o quê? E é isso, esse é o grande problema. Não é falar que pertence à igreja, não é estar na igreja, não é falar eu sou crente. É que fruto que nós estamos produzindo. O Senhor Ele não chega na sua vinha, né? Chega em nós e pergunta para a gente: você tem carteirinha de membro? Você tem um documento aí atestando que você é povo de Deus? O que ele procura? Fruto. Ninguém chega numa árvore, né? Imagina que você quer comer um fruto e você quer saber o quê? Quero saber a documentação dessa árvore. O que você vai querer ver na árvore? Se tem fruto ou não. Aí você come o fruto é ruim? Você fala: não como mais isso aqui essa uva aqui tá uva brava, não quero mais. Isso aqui não tem mais jeito. Você não vai querer saber informações. Mas a árvore está bonita. Você liga para isso? Você quer o quê? Comer o fruto. Mas olha que grande que está essa árvore. E daí? Não serve para nada. E esse é o grande ponto de Israel, e esse é o grande ponto para nós hoje. Que fruto nós estamos produzindo? Então Deus, Ele não está atrás de crescimento numérico apenas. Não que Ele não quer que a sua igreja cresça, que Ele dá o crescimento. Mas é o número de membros de uma igreja que vai impressionar a Deus? Não. É o tanto de fruto que aquela igreja produz. Porque muito evento cheio de gente. Lotar estádio? Não. Deus está preocupado com isso? Não, Ele está falando com frutos. Estratégias religiosas, o marketing religioso. Deus está preocupado com isso? Não. Mas essa igreja é muito rica. Deus está preocupado com isso? Não. Deus está procurando frutos. Então, e esses frutos são o quê? Arrependimento verdadeiro, né? Santificação progressiva. A gente na IBD falou de santificação, né? Amor pela palavra, o temor reverente ao Senhor. Esses são frutos que o Senhor procura na sua igreja. Essas são as marcas de uma igreja. Um povo que se arrepende dos seus pecados, um povo que ama a palavra de Deus, que vive numa santificação progressiva, que tem o temor do Senhor. Se não tem essas coisas, é o quê? É um grupinho de gente que se reúne de domingo para cantar umas músicas e ouvir uma palavra bonitinha, certo? Isso não produz fruto. E é o que a gente vê aqui de Israel. Israel estava vivendo exatamente assim, não é assim que a gente vê o começo aqui de Miqueias? O templo estava tudo em ordem. Os cultos no templo acontecendo perfeitamente. As pessoas ofereciam sacrifícios. Faziam tudo conforme a lei mandava, dentro da parte cultica, dentro da parte litúrgica. Mas e a vida? Não, a vida é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu já fui domingo na igreja, cantei, orei, li a Bíblia. Agora segunda-feira eu vou seguir minha vida. Aliás, eu tenho que sobreviver, eu tenho que ganhar meu dinheiro, eu tenho que... né? Não importa muito as pessoas, né? Eu orei por elas no domingo, mas aí hoje eu passo por cima delas. Entendeu? Esse é o ponto. Não adianta a gente seguir uma linha litúrgica perfeita se a nossa vida não é para Deus. E a gente vai lembrar de Romanos, né? O que Deus quer de nós? Um culto racional, que é o quê? A renovação da nossa mente. Não é ir no culto no domingo. Não é ler a Bíblia só por ler, porque fala, não, mas estou cumprindo minha meta aqui, ó. Tenho a meta de ler a Bíblia em um ano, estou cumprindo. Mas o quanto dessa palavra está entrando? Esse é o ponto.
E aí a gente pensa muito, tem até o quadrinho lá da perseguição da igreja, né? E a gente fala muito, a gente ora pela igreja perseguida. E aí, esse é o maior perigo da igreja? Ser perseguida? Não. Qual que é o maior perigo da igreja? Esterilidade espiritual. E a gente vai perceber que onde a igreja é perseguida, ali tem fruto. Onde a igreja não é perseguida, ela começa a entrar numa estagnação espiritual e para de produzir fruto. Porque está tudo bom aqui, está legal, está tudo de boa, a gente consegue manter a nossa rotina religiosa e está tudo bem e acabou o fruto. E esse é o grande perigo. Só que quando a igreja, e a gente pensa, nosso ponto aqui é a igreja, está falando aqui de Israel, mas o nosso ponto é a igreja, que é o povo de Deus. Quando o povo de Deus começa a estagnar espiritualmente, a deixar de buscar agradar a Deus acima de todas as coisas, para viver para si mesmo, para os seus próprios desejos, para alcançar as suas próprias coisas, sem pensar no plano eterno, então a sociedade começa a se autodestruir. A própria igreja começa a se autodestruir. Tá? É isso que a gente vai ver. E a gente vai ver aqui no verso 2. Olha o que acontece. Primeiro ponto aí, né, a gente vai perceber o colapso da sociedade em 3 níveis. O primeiro é a violência generalizada. No verso 2 fala, cada um caça o seu irmão. Olha isso. Não está nem falando de que tem um problema de relacionamento. Ele está falando, não, um se dá bem com o seu irmão, é isso que ele está falando? Eles não falam entre si, preferem manter sabe o que? Não fala mais com você. Não era isso. É, cada um caça o seu irmão. Então não é só uma quebra de relacionamento, é muito mais profundo. É ódio. É querer matar o outro. É querer passar por cima do outro. É querer ver a destruição do outro. Não é só uma quebra de relacionamento, percebe? Não falo mais com você. Não, agora eu vou destruir você. É muito pior. Olha o ponto em que chega. E a gente percebe que na igreja existe quebra de relacionamento. Né? Quantas vezes você já ouviu falar, eu não falo mais com aquele irmão lá porque por causa disso, por causa daquilo? Esse é o começo. Só que quando uma igreja vai se afastando de Deus, daqui a pouco você quer destruir o seu irmão. Não só mais não falar com ele. E a linguagem aqui, ela é bem forte, né? Sem o temor de Deus, né, o homem, ele desce da dignidade para a brutalidade. Essa é a consequência. Tá? Isso não é... E é isso que a gente vê quando a gente fala, o mundo está cada vez pior. É porque ele está simplesmente assumindo essa brutalidade. Isso vai ecoar muito Romanos 3. Paulo vai falar disso. Daquele homem que agora deixa a sua humanidade. Ele vai distanciando da própria humanidade e vai se tornando um animal. E aí, quando a gente pensa na sociedade, de uma forma geral, agora ampliando não só da igreja, mas ampliando para a sociedade, a gente percebe uma sociedade cada vez mais distante de Deus. E o que uma sociedade distante de Deus começa a absorver para si? Por que a vida humana tem valor? Porque nós entendemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. É isso que está lá em Gênesis 9. Ai daquele que tirar a vida de outro ser humano, que derramar o sangue de outro homem. Por quê? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Numa sociedade hoje que fala Deus não existe, quem que é o homem? Qual o valor do homem? Se ele veio do pó aleatoriamente, percebe? Se o homem foi formado de um pó aleatório, qual o valor da vida humana? Percebe? O distanciamento de Deus faz o homem tirar o valor do ser humano. É só pó. Nós sabemos que nós somos pó. Deus mesmo diz, vocês são pó, e ao pó vai voltar. Só que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso a nossa vida tem valor. Por causa da nossa imagem e semelhança com Deus. Quando nos distanciamos, a vida perde valor. Agora, o outro ser humano, ele passa a ser o quê? Um obstáculo que nós precisamos transpor. Nós precisamos ser superior ao próximo. Tem que derrubar, porque todos nós estamos competindo.
Percebe a questão e como a gente deixa a humanidade de lado e passa a viver como animais? Né? Pensa que... Pega um grupo de cachorro aí na rua, sabe quando esse cachorro anda em bando? Né? Joga um pedacinho de carne, só um pedacinho. O que vai acontecer com eles? Eles vão parecer todos amiguinhos quando estão andando. Joga um pedacinho de carne lá e você vai ver que acabou a amizade. Certo? Por quê? Porque para eles não existe essa questão, não, vamos dividir, né? Somos todos cachorros numa sociedade. Por quê? São animais. E aí, quando a gente olha para o ser humano, ele está fazendo o quê? A mesma coisa. Você já viu quando jogam... Outro dia a gente foi numa feira de cosmético e aí uma marca lá começou a jogar brinde. Era uma coisa ridícula. Aquele bolo de gente se matando para pegar um negocinho, um brinde. Isso é a ausência de Deus. Eu preciso. Aí você via a pessoa que já tinha pego e estava lá para pegar mais. E estava um montinho e outro sem nada. Porque eu sou mais esperto, né? Percebe como a ausência de Deus vai tirando a nossa humanidade, vai nos fazendo parecer com animais. Então, todo relacionamento agora vira competição. Né? E a gente vê isso, tem tantas coisas aí, esqueci o nome, sketches de internet aí, que mostram exatamente essa competição, né? Que acontece, que é o padrão da vida humana. E a gente tira até sarro de algumas coisas, né? O cara que fala, não, porque... E aí, você viajou nessas férias? Fui para não sei aonde. Mas você não sabe para onde eu fui. É muito mais legal. Aí chega o outro, não, mas... E eu? Eu fui para a Europa. Mas você foi para a Europa para onde? Fui para a França. Não, mas eu fui para a França, Inglaterra, Itália, né? Porque... qual é o seu carro? Não, eu tenho um carro. Não, mas o meu carro é mais legal. Quanto é a potência do seu? Não, o meu é mais. Não é assim, parece coisa de criança, não é? Não é? Meu carrinho é maior. Meu carrinho é mais bonito. Mas eu tenho 2. E aí, percebe? E aí a humanidade está vivendo dessa maneira. E aí, agora trazendo para a igreja, mas qual o tamanho da sua igreja? A minha igreja é maior. Porque a minha igreja tem isso. A sua... não, você... Está trazendo esse tipo de pensamento para dentro da igreja, o que é pior ainda. Não é? E isso mostra o quê? A ausência de Deus. Porque aí tudo é competição. E aí quando a gente pensa, a gente vai ver até aqui para frente, que até dentro dos relacionamentos conjugais, quando você não vê casais competindo um com o outro. Um quer estar mais certo que o outro, um quer... Ou seja, onde deveria os dois ser uma só carne, tem o quê? Competição. Percebe como a ausência de Deus vai deteriorando tudo. Então a gente vai ver, e aí quando a gente pensa na sociedade pós-cristã, né, que é um termo que tem sido usado agora, pós-cristandade, né, que nós tivemos um crescente do cristianismo no mundo e agora nós vemos uma decadência. Quando a gente pensa em Europa, por exemplo, você tem lá várias catedrais, várias delas estão virando museus. Por quê? Porque não tem mais gente na igreja. As igrejas estão fechando suas portas e virando museus. Então, quando aí você olha para a Europa hoje, né, que foi ali onde floresceu realmente o cristianismo e onde agora a gente vê o arrefecimento total do cristianismo. O que a gente percebe na Europa? Uma Europa dividida, polarizada, agressiva, né? Por quê? Porque ausência de Deus. Mas vamos continuar aqui, senão a gente não consegue terminar. O verso 3. As suas mãos estão aptas para fazer o mal. O príncipe e o juiz exigem suborno. Os nobres impõem seu próprio desejo. Todos eles tramam um crime. Não, isso não é manchete do jornal de ontem. Podia ser a manchete de ontem, isso. De hoje. Não, mas é Miqueias falando aqui. Há 2.700 anos, mais ou menos. E aí a gente vai ver agora uma corrupção institucional. Quando a gente percebe que as pessoas vão se afastando de Deus, e claro, os líderes são seres humanos, afastá-los de Deus, a corrupção passa a ser o normal. Ela é institucionalizada.
O que a gente pode fazer contra isso? Nada. Porque ela foi institucionalizada. Não é mais uma pessoa aqui, outra ali. Agora é o sistema. O sistema todo foi corrompido. Então nós estamos, e como Miqueias estava, nós estamos inseridos no meio de um sistema totalmente corrompido. Não há o que fazer. Não tem como você falar, na próxima eleição eu voto diferente. Não tem mais jeito. Quem que você vai votar para colocar lá e... Não, agora, esse aqui, você põe a mão no fogo por algum? Não, né? Pois é. Corrupção institucionalizada. E aí a gente vai ver, mas a igreja é diferente. Deveria. A gente vê a corrupção entrando no meio da igreja. É só você olhar as manchetes dos jornais aí. As últimas notícias. Você vai ver conexões de pessoas que deveriam estar guiando o povo para Deus, estão fazendo o quê? Entrando no meio do sistema corrupto institucional. Eu falo, não, tem que fazer parte disso também. Esse é o normal. Então percebe? Uma igreja que vai se afastando de Deus, vai dando poder por um sistema corrupto crescer mais. Príncipe que exige, juiz que aceita suborno, né? Uma liderança corrupta, o povo se desintegra. E é isso que a gente vê na sociedade hoje. Um povo, uma sociedade desintegrando, porque os seus líderes são corruptos. Miqueias já tinha denunciado isso lá no capítulo 3. A gente já falou disso lá, né? E agora ele está mostrando as consequências disso. Porque lá ele fala diretamente, lembra no capítulo 3? Ele fala diretamente com os líderes. Agora ele está falando do quê? Da consequência disso para o povo. Ele está mostrando, agora esse capítulo 7, ele não está mais falando, vocês estão fazendo isso, vocês estão fazendo aquilo. Ele está mostrando, eu já falei lá atrás. E por isso que ele começa, ai de mim, porque eu busquei fruto e não achei. Olha como está a sociedade. Olha o que aconteceu por causa daquilo que os líderes fizeram, por causa daquilo que o povo foi se deixando ir. E agora a própria sociedade está sofrendo as consequências daquilo que ela plantou. Não é que, o povo coitado. Não, o povo faz parte disso também. Ninguém está isento. E esse é o ponto de Miqueias. E aí quando a gente vê a igreja entrando nesse meio, ai de nós. E aí a gente chega no versos 5 e 6 aí, a gente vai ver o colapso familiar, que é o que eu até já comecei antes aqui a falar. Que é, o juízo agora chega no núcleo mais íntimo. É filho contra pai, é filha contra mãe, são inimigos dentro de casa. Até, como eu falei, os próprios marido e mulher agora se tornam inimigos. A decadência espiritual sempre vai atingir a família. E é isso que a gente vê. A gente vê numa sociedade hoje que as famílias estão desintegrando. Por quê? Por causa do afastamento espiritual. O afastamento de Deus. Então não adianta a gente precisa fazer uma política para dar incentivo para as famílias. Não, política não vai dar incentivo para as famílias. O que conserta famílias? Relacionamento com Deus. É o relacionamento com Deus que mantém famílias firmes. Distanciamento de Deus sempre vai desintegrar famílias. Isso é consequência. Não tem jeito. Não é que Deus fala, já que você está me abandonando, então também vou prejudicar vocês. Não é isso, a gente vai ver isso aqui. Quando o culto, e aí agora trazendo para a igreja, né? Agora o negócio é com a gente aqui. Né? Falando, porque o mundo... Você olha para as famílias integradas do mundo, você sabe, estão afastados de Deus. E a gente? Quando na igreja o culto vira formalidade, como eu já falei aqui, que era o que estava acontecendo ali para Miqueias, quando a palavra deixa de ser o centro do culto, quando o temor do Senhor é substituído por entretenimento, a música é legal, bacana, um ambiente legal, vem aí, super legal, é da hora. Mas aí, não, relaxa, que a gente é só curtição, né? Deus é bom. Né? Aí o que acontece? A fé não sobrevive a gerações.
Então aí você vai ver filhos que estão se afastando de Deus. Por quê? Mas eu sempre levei ele na igreja. Que igreja? Uma igreja que o culto era só uma formalidade, onde não tinha temor pelo Senhor, onde a palavra não era pregada. Qual a diferença? Que diferença isso vai fazer na vida de uma criança, de um adolescente e de um jovem? Nenhuma. É só um ambiente diferente. A igreja não é um ambiente diferente. A igreja é o lugar onde nós conhecemos Deus e entendemos o temor do Senhor. Entendemos o amor pela palavra. Entendemos que o culto não é um negocinho aí que a gente vem porque é legal. Nós viemos aqui para quê? Porque queremos prestar culto ao Senhor em comunidade. Um culto que nós devemos prestar todos os dias, individual. Quando nos reunimos aqui no domingo é para juntos cultuarmos ao Senhor, cantarmos para Ele, declararmos a nossa fé nele, declararmos o evangelho dele. É tudo para Ele. Agora, quando o culto vira, tem que estar gostosinho aqui, eu não gosto muito daqui porque as músicas não são tão legais. Não sei, né? Essa cadeira não é tão confortável. Eu fui para uma igreja que tem uma cadeira mais confortável. Percebe? Como? Então, por que eu venho, né, na igreja? Para me sentir bem? Então eu estou perdendo o que é. E se aí, eu trago meus filhos na igreja, mas para eles se sentir bem também. Eu vou perder meus filhos. Isso é fato. Se eu quiser que eles se sintam bem na igreja, porque é um ambiente legalzinho, mas eles em momento algum são desafiados pela palavra do Senhor, vão se perder. Porque a única coisa que mantém a próxima geração firme na fé é pregar o verdadeiro evangelho, a palavra do Senhor. Fugiu a palavra aqui, mas não é inculcar, mas inserir nele, vamos pensar nisso, o temor do Senhor. Se não tiver isso, eles vão crescer sem o temor do Senhor. E aí? Aí não tem mais nada. É o que a gente vê numa geração aqui, como Miqueias está falando. E aí a gente vê no verso 4 aqui, que isso é um juízo. Que, chegou o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. E é interessante porque Miqueias aqui não vai mostrar, olha, como vocês se afastaram de Deus, né? Porque existe aquele que Miqueias já tinha falado, vocês se afastaram de Deus, os líderes estão fazendo isso, vocês estão fazendo aquilo, e aí o que vai acontecer? A Síria vai vir aqui e vai levar vocês cativos. Então, Deus levanta alguém de fora para trazer juízo sobre o seu povo. Mas agora esse juízo que ele está falando aqui é interno. Em algum momento está falando aqui que os assírios aqui estão causando confusão dentro da sua casa. Os assírios que estão fazendo seus filhos se virar contra você. É isso que o texto está falando? Não, em momento algum está falando de agentes externos. E aí esse verso 4 é bem interessante. Chegou o dia do teu castigo. Aí está a confusão. Está aí, está com vocês. Então não é que Deus está trazendo algo para o meio do povo. O próprio povo está fazendo isso acontecer. E é uma decomposição interna. Isso a gente vai ver também lá em Romanos 1. Né? Quando Paulo fala lá, por isso Deus os entregou às suas consciências, suas vontades. Então, Deus é entregando à sociedade, quer fazer? Faz. Quer viver assim? Vive. Está com vocês. Isso é assustador. Quem sempre pensa num juízo de Deus, fogo vindo do céu, Deus iradão, né? Não. Qual que é o maior castigo que Deus pode trazer para uma sociedade? Vai, vive do jeito que você quer. Você mesmo vai se destruir. Então, a gente pensa em Deus como aquele que quer restringir as nossas ações. Não, e o maior julgamento de Deus é: faça do seu jeito. Quer viver assim? Vive. A gente tem a oração do Pai Nosso, né? Que o Senhor, nosso Senhor Jesus nos ensinou a orar: seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, não é? E qual que é o maior castigo de Deus para nós?
seja feita a vontade de vocês. Faz. E aí, o que vai acontecer? Colapso total. Mas aí, a gente chega no verso 7. E aí aqui, e esse é o ponto central da nossa mensagem. Embora eu já falei um tempão, esse a gente vai chegar no ponto central. Que é, e aí, diante de tudo isso, como é que a gente permanece firme nesse colapso todo? E esse é o tema da mensagem. Como se manter firme no meio do colapso? Quando está tudo colapsando, você vê as notícias, política colapsando, economia colapsando, sociedade colapsando. Aí você, mas estamos na igreja. Você vê uma igreja colapsando. Aí você fala, e agora? Acabou? E aí é como o verso 7 começa. Depois de falar de todo aquele caos, porém, e esse porém é muito importante, né? Está tudo destruído, porém... Né? E por isso que eu falei, é o coração do texto, né? Vamos ler o verso 7 em todo, deixa eu voltar ele aqui. Eu, porém, confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e Deus me ouvirá. Então esse grande porém aqui, né? Então a gente pode ver, a cultura pode ruir, a liderança pode falhar, né? A família pode fragmentar, mas o povo de Deus sempre tem um porém. Sempre. Tá? E aí, o primeiro ponto que a gente vê em Miqueias aqui, que ele muda o foco, ele está olhando para a sociedade, certo? Ele está vendo o colapso, ele está vendo a política estragada, a economia estragada, uma sociedade estragada, a família estragada. Aí ele falou, porém, ele tira o olho daqui e ele põe o olho onde? No Senhor. Eu, porém, confiarei no Senhor. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é mudar o nosso olhar. Né? E o que o Miqueias está falando aqui não é ignorar a realidade. Não é falar, quer saber? Não sei de nada do que está acontecendo, eu vou viver minha vida com Deus. Não, Miqueias ele viu, ele falou contra. Ele percebeu, ele falou, só que eu não vou ficar olhando para cá. Esse não é o meu alvo, esse não é o meu objetivo, não é aqui que eu me baseio. Eu vou me basear no Senhor, confiarei no Senhor. Então a gente tem que entender, não é ignorar, falar, viver como se fosse abstraído disso tudo. Não, isso não existe, né? Eu, porém, vivo numa realidade alternativa. Não, a gente não vive. A gente está aqui, no meio disso tudo. A gente não vive em outra dimensão, a gente está aqui. Né? Mas a gente não vai permitir que essa realidade que existe domine o nosso pensamento e o nosso coração. Não vai dominar a nossa fé. Porque a nossa fé é no Senhor. Confiarei no Deus da minha salvação. Então, o cristão fiel, ele não nega o caos. A gente não vai viver em negação. Né? As pessoas falam, não, o mundo está ruim. Não, não está não. Não está não, porque eu estou com Deus e está tudo maravilhoso. Não, a gente não vai viver, a gente não vive em negação. A gente tem que ter consciência do meio que a gente está vivendo. Mas também a gente não vai ver absorvido por ele. O mundo é assim mesmo, vamos que vamos. Tem que fazer parte disso mesmo, né? Porque não tem como nadar contra a maré, né? Percebe? A gente ou vai para um ponto, né? Tentando se abstrair total da coisa, ou a vida é assim mesmo, a vida que segue, deixa a vida me levar, vamos aí. Não, nós, porém, olharemos para o Senhor. Vamos olhar para o Senhor. E aí, nisso a gente vai conseguir se manter firme. É olhar para cima. E ele continua ainda, né? Esperarei no Deus da minha salvação. E aqui é a conexão messiânica. Que ele já tinha falado lá do rei nascido em Belém, do pastor que apacentaria na força do Senhor, está lá no capítulo 5. Então, a esperança encontra cumprimento em Cristo. E esse é o nosso olhar, né, para Deus. Não é olhar para um Deus que a gente... talvez um Deus que... Não, é o Deus que entrou na história. Percebe? Quando ele fala, eu confiarei em Deus, o Deus da minha salvação. Então não é um Deus que está lá no céu distante, mas tudo bem, vamos olhar para ele, né? Porque tem que olhar. Não, é o Deus que entrou na minha história. É olhar para Cristo, o nosso Redentor.
Deus, ele é muito interessante. Deus, ele pode todas as coisas, a gente cantou isso agora há pouco. Deus pode tudo. Ele poderia consertar o mundo sem sair de lá? Poderia, ele pode fazer o que ele quiser. Mas como que ele decidiu mudar a nossa história? Entrando nela. Ele encarnou, se fez homem. O Deus que se fez homem entrou na nossa história. Ele não corrigiu de longe. Ele não mandou um recado, ele não mandou um mensageiro, ele veio. Por isso nós podemos confiar nele, o Deus da nossa salvação, o nosso Redentor. Porque ele entrou na nossa história, ele viveu no meio do caos igual a gente. Ou você acha que a época de Jesus era super legal? Império Romano? Né? Tudo gente boa, né? Toda pessoa cordial, né? Educada, que buscava o interesse do próximo, né? Foi nesse meio que Jesus veio. Ele era um judeu debaixo do domínio do Império Romano. Então Jesus viveu numa época talvez bem pior que a nossa. Bem pior. E aí, Jesus fazia o quê? Eu faço a vontade do meu Pai. Eu tenho um propósito aqui e vou cumprir o meu propósito. E o propósito era qual? A nossa redenção para a glória de Deus. E ele foi, como a gente viu o texto lá de Filipenses, foi fiel até a morte. Em momento algum, Jesus se deixou levar pela sociedade, se deixou levar pelos pensamentos. Ele foi fiel até a morte. Por isso Deus o exaltou. E esse é o Deus que nós vamos sempre esperar. Quando estiver no meio do caos, a gente estiver no meio daquela confusão, eu não sei o que eu faço. Olha para o Redentor, olha para a cruz. Ali está a solução de todas as coisas. Ali está o nosso amparo, ali está a nossa paz, ali está o nosso conforto. É na cruz do Senhor. A nossa esperança está toda ali. E aí ele termina com: e o meu Deus me ouvirá. Então ele fala: o meu Deus, e aqui olha que interessante, que é uma linguagem bem pessoal, não é? Meu Deus, da minha salvação, ele me ouvirá. Tem que entender, esse Deus que é pessoal. Ele não é um Deus, uma energia, ele não é uma força, ele é o Deus pessoal. Ele nos ouve. Por isso que a gente ora, porque a gente sabe que ele nos ouve. Ele não é como muita gente acredita no Deus como um ser distante que manda um monte de regra e a gente tem que cumprir, senão a gente se dá mal. Não, ele é o Deus da nossa salvação, que entrou na nossa história, e como o texto de Hebreus que a gente já estudou diz, ele é o sumo sacerdote que sabe se compadecer de nós, porque passou por tudo. Então ele nos ouve. Então por isso que a gente ora com fé, porque ele nos ouve. Então a cidade, pode estar surda, mas Deus não está. Deus está sempre com os ouvidos atentos às nossas orações, ao seu povo. E aí quando a gente fala muito de avivamento da igreja, né? E tudo começa onde? Em olhar para o Senhor. Se a gente ficar olhando para a sociedade e falar, precisa de um avivamento, olhando para o caos, não vai vir avivamento. É quando a gente olhar para o Senhor, quando a gente esperar no Senhor e orar ao Senhor. Por isso que ele fala, né? Se ele fala que ele me ouvirá, é porque ele está fazendo o quê? Está orando. E aí vai mostrar a importância da vida de oração, de comunhão com o Senhor. E aí, para a gente concluir aqui, se Miqueias viveu nesse tempo de colapso, nós também, a gente pode encontrar um lugar seguro no meio do colapso. A gente vê a mesma coisa que Miqueias estava vendo. Como eu falei, é um livro tão atual, né? Tão antigo e tão atual. Porque o homem não muda. E aí o que é mais importante de tudo, o homem não muda. E sabe quem não muda nunca? Deus. Porque o homem pode até mudar no decorrer do tempo, mas Deus nunca muda. Então, o mesmo Deus de Miqueias é o nosso Deus.
Deus não era mais legal naquela época ou mais legal hoje. Ele é o mesmo. A gente vê, se a gente olhar na história de Israel, a Bíblia vai ter essa narrativa toda. A gente vai ver um Deus que faz milagres. A gente vai ver um Deus que ressuscita mortos. A gente vê um Deus que age no meio do impossível, né? Só lembrar de Moisés diante do Mar Vermelho. Abriu o mar. Depois abriu o Rio Jordão. Água que sai da pedra. Maná que cai do céu. Deus mudou? É o mesmo Deus. A gente... mas a gente está falando muito coisa do Antigo Testamento. E Novo Testamento? Jesus curou, expulsou o demônio, ressuscitou mortos. É o mesmo Deus. Então Deus não muda. Então a nossa confiança é no mesmo Deus. A sociedade pode continuar o caos. E o nosso Deus continua o Deus Todo-Poderoso, amoroso, gracioso, misericordioso, que cuida de nós, que está com os ouvidos atentos para ouvir a nossa oração. Então nós precisamos nos apegar a isso. A gente não tem que buscar uma estabilidade política, econômica. Não é isso que é a nossa salvação. A tendência é só piorar. Mas Deus é sempre o mesmo. Ele é o nosso refúgio. A gente cantou isso há pouco, né? Deus é o nosso refúgio, socorro sempre presente, sempre. Sempre. Né? O texto aqui, ele ecoa lá, né? Não há um justo sequer. Depois Paulo vai falar disso também, né? Não é um justo sequer, não é ninguém, mas existe o justo. E aquele que nos justifica, ele não muda. Sempre santo. Então vamos olhar para o Senhor. Vamos confiar no Senhor. E vamos buscá-lo para que a nossa vida não entre no colapso também. A gente tem que se preocupar com isso e falar, não, mas como a gente tem falado muito sobre isso, né? Mas eu já sou salvo e, né? Eu creio, já fui salvo, né? Mas a gente pode entrar, a nossa vida pode entrar no colapso, se a gente se afastar de Deus. Porque Deus pode virar para a gente e falar, quer fazer assim? Faz. E aí, a coisa desanda. Então, esse confiar em Deus é total. Não é só confiar em Deus para que as coisas não nos atinjam da sociedade. É para que a gente não caia junto com a sociedade. É esperar no Senhor, é confiar no Senhor, é se apegar à palavra dEle. É viver, ter uma vida de oração, é viver para Ele. É transformar os nossos cultos não num ritualzinho, numa rotina religiosa. É transformar os nossos cultos numa celebração da nossa salvação. De olhar para os nossos irmãos e ver, eles estão comigo nessa. Por isso que eu preciso orar por eles, eles precisam orar por mim. É por isso que eu preciso abençoá-los, eu preciso ter sempre uma palavra de Deus para eles, e eu preciso ouvir a palavra de Deus com eles. É para a gente começar a manifestar os nossos dons entre nós. Para a gente não colapsar com a sociedade. A gente vive não numa realidade alternativa, mas a gente vive numa outra realidade espiritual, que é com Deus. É viver como igreja, amando uns aos outros, onde o mundo se quer um passar por cima do outro, nós vamos fazer o quê? Sujeitando-nos uns aos outros no temor do Senhor. Percebe? E é isso que vai nos levar. E como que a gente faz isso? Na força do nosso braço? É olhando para o Senhor, aquele que se humilhou. É olhando para Cristo, que veio, interviu na nossa história. É o Espírito Santo que habita no meio da igreja. Ele vai fazer a obra no meio da gente. Então, vamos continuar olhando para Ele, firmes, olhando para o Senhor, confiando no Senhor, orando ao Senhor, o Deus da nossa salvação. Amém? É isso que eu queria dividir com vocês essa manhã. Vamos orar? Senhor, nós meditamos na Tua Palavra. E uma palavra que, ao mesmo tempo que ela é pesada, porque mostra um colapso da sociedade que vive afastada de Ti, ela também é um refrigério para nós que podemos olhar para o Senhor, confiar no Senhor, ouvir a Sua voz e ter a nossa oração ouvida pelo Senhor. Senhor, a gente
está vivendo numa sociedade complicada, colapsada. Senhor, nós queremos continuar olhando para Ti. Nós queremos que o Senhor olhe para a gente e veja frutos. Que o Senhor consiga colher os frutos da Tua igreja, da nossa vida, da nossa família. Senhor, nós dependemos totalmente de Ti para isso. Senhor, ajuda-nos a não nos envolver com o pensamento, de certa maneira, ateu desse mundo. Que muitas vezes a gente fala, não, eu não sou ateu, mas a gente vive como se Deus não existisse. Senhor, que a gente viva todos os nossos dias para Ti, para a Tua glória. Encontre frutos em nós, Senhor. Nós queremos viver para o louvor da Tua glória. Nós queremos sempre confiar em Ti. Que a nossa fé não seja abalada pelo que acontece nesse mundo, mas que a gente possa viver para Ti até aquele dia. Até o dia que encontraremos o Senhor e viveremos eternamente contigo. Senhor, que nós possamos ser firmes nesse mundo até aquele dia. Nós dependemos totalmente do Teu Santo Espírito para isso. E nós oramos no nome santo de Jesus, aquele que entregou a sua vida para que pudéssemos ser salvos, resgatados, redimidos. É no nome santo de Jesus que oramos. Amém.